Ok, olá pessoal, tudo bom? O meu nome é Rodrigo e hoje nós vamos conversar aqui um pouco sobre a arquitetura de projetos feita com esses dois caras aqui, o AngularJS e o protocolo REST. Então, essa arquitetura ela tem esse nome SOFIA, que significa Service Oriented Front-End Architecture, que em bom português, pelo menos um pedaço, é a arquitetura front-end orientada a serviços. Ela é um pouco diferente do modelo tradicional que nós utilizávamos anteriormente. Vamos ver qual é essa diferença. No modelo tradicional, nós temos aqui o cliente com seu navegador e o servidor. O cliente ele faz uma requisição ao servidor, ele acessa o site. Nisso, o servidor ele tem a sua camada de negócios, que vai conversar com a persistência, vai preparar esses dados e vai passar para outra camada, que é a camada de renderização. A camada de renderização vai juntar esses dados e transformar isso em HTML, que vai ser enviado para o nosso cliente, que é o navegador. Então, qual o trabalho do cliente nesse negócio todo? Só exibir o HTML que já vai estar prontinho ali para ele. Qual o problema desse modelo tradicional? Olha toda essa carga que ficou no servidor. O servidor ele precisa ser mais robusto e mais poderoso para fazer toda essa parte. Enquanto o navegador ele vai ficar subutilizado ali, tem um potencial muito grande e não está sendo utilizado da maneira correta. Aí que veio a ideia de fazer essa arquitetura orientada a serviço. A primeira coisa que nós podemos ver é que o servidor ele foi dividido em dois, né? Ele tem dois papéis diferentes, inclusive pode ser até dois servidores diferentes. O primeiro é o servidor de download e o outro é o serviço, que é a nossa camada de negócio. Ou seja, ela vai se reduzir grandemente a um serviço. E qual seria o fluxo disso tudo aí? O nosso usuário ele vai entrar no site, o nosso navegador vai fazer um download do servidor de download, do HTML, CSS, JavaScript, imagens, fontes, esses itens estáticos. Esse HTML vai estar normalmente em forma de template ou até aquela página inicial que vai ser bem crua, vai ter mais a chamada do JavaScript. O JavaScript vai chamar um dos protagonistas dessa nossa história, que é o Angular. O Angular vai fortificar esse nosso cliente, nosso navegador. Ele vai fazer com que a responsabilidade do cliente se divida em duas partes, a parte de controle e a parte de apresentação. O Angular vai ser a cola dessas duas partes. Uma vai comunicar com a outra através do Angular. A partir daí, o que nós temos? Nós temos uma resposta já visual para o usuário, nós já estamos mostrando para o usuário o que está acontecendo, sem ter feito nenhuma consulta no banco de dados, toda essa parte mais demorada. Então nós já damos um feedback para o usuário, falando que o sistema está sendo carregado e tudo mais. Agora, a partir daí, sob demanda, ou seja, sob necessidade, nós fazemos uma consulta na nossa camada de serviço. Essa consulta é feita pelo bom e velho protocolo HTTP, que a gente já está acostumado desde os primórdios da internet. A diferença é que nós vamos usar todo o potencial dele. Antes a gente usava mais GET, POST para fazer envio de formulário, ou então para pegar dados na URL, né? Agora, nós vamos também usar o delete, put, patch, options e vários outros meios que o HTTP tem para que nós possamos fazer a nossa camada de negócios entender melhor qual o tipo de comunicação que nós estamos passando, qual o tipo de pedido nós estamos fazendo. Isso vai fazer com que a nossa comunicação fique muito mais semântica. Então, a partir daí, o nosso serviço vai processar esse pedido e vai nos devolver uma informação simples, normalmente através de um objeto JSON. Esse tipo de comunicação, esse protocolo, o HTTP fazendo o pedido e a resposta em JSON, é o que nós chamamos REST. Ele foi criado para padronizar esse tipo de comunicação. Então, com isso, nós temos uma vantagem muito grande, porque nós deixamos o servidor mais fino, ou seja, com menos carga, e usamos todo o potencial que os navegadores modernos têm para nos oferecer hoje em dia. Mas vamos olhar também umas vantagens gerais que nós temos utilizando essa arquitetura. Com a separação entre a camada de negócio
e a camada de apresentação, nós temos uma vantagem muito grande porque tudo fica mais organizado no seu devido lugar e nós temos independência um do outro, inclusive independência de equipe. Nós podemos ter uma equipe desenvolvendo o cliente, usando dados fictícios e que pode fazer o sistema ir funcionando, respondendo completamente ali, sem consumir o serviço inicialmente. Enquanto isso, a nossa equipe de back-end está ali criando a API, fazendo requisições fictícias e já testando as respostas que serão dadas. Então nós temos duas camadas, as duas muito bem testáveis e uma independente da outra. Outra coisa boa que nós temos com isso também é performance e responsividade aumentada quando nós movemos essa camada de apresentação para o cliente. Mas por que isso? Porque agora a gente não tem mais que fazer uma requisição nova para o servidor toda vez que um cliente fizer qualquer interação no site. Antes, toda vez que o cliente clicava em alguma coisa, aquela requisição tinha que ir para o servidor, ele tinha que entender o que tinha sido feito e devolver a resposta completa. Ou seja, basicamente tinha que botar o site abaixo e renderizar ele todo de novo. Com essa nova arquitetura, nós temos o cliente respondendo ali na hora. Ele vai dar uma resposta ali, pedir para o usuário esperar um pouquinho, caso tenha que fazer uma consulta no servidor, mas fica ali responsivo, a tela não vai ficar branca, esse tipo de interação vai ficar muito mais amigável para o usuário, tudo vai ficar mais fluido para ele. E nós temos uma melhora da performance, porque o servidor ele vai ficar muito mais enxuto. Nós temos também um aumento na escalabilidade desse nosso sistema, já que o número de requisições que vão ser feitas e o volume do tráfego de dados entre o cliente e o servidor vão diminuir bastante. Primeiro porque essas requisições elas vão ser divididas entre esses dois servidores, né? O servidor de download e a camada de negócios. Um vai ser mais um servidor de arquivos estáticos. Nós temos servidores poderosos hoje em dia, com cacheamento e tudo mais, né? E teremos o outro servidor, que vai conter ali o nosso serviço, a nossa API, que vai receber requisições HTTP e devolver objetos JSON. Então, a carga daquilo vai ficar muito pequena. Caso algumas dessas partes fiquem muito pesadas, nós só precisamos escalar um desses. Não precisamos aumentar o todo, não precisamos fazer um servidor gigante. A gente só precisa aumentar aquela parte que está sendo mais utilizada. E a última vantagem que eu queria falar com vocês é que nós vamos ter também mais liberdade, porque nós vamos poder programar o back-end na linguagem que a gente quiser. Pode ser a PHP, Ruby, C#, Java, Node, pode ser a linguagem que a sua equipe for mais eficiente, entendeu? É com você. Isso aumenta as nossas possibilidades, o tipo de equipe que nós podemos ter, o tipo de profissional que nós podemos contratar para isso. Bom, é isso aí, pessoal. Isso é um pouco sobre arquitetura de projetos utilizando o nosso Angular e o REST, o famoso Sophia. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam se aprofundar um pouco mais e que vocês possam utilizar, porque a web só vai ter a ganhar com essa nova arquitetura. Abração para vocês e até a próxima!